Alex, faça a saudação aí para a turma e vamos para o trabalho. Bom E dia, aí, dona pessoal. Marlise, como vai? Um bom dia novamente a todo mundo aí. Prazer estar com todos vocês aqui. Agradecer a Andrade Maia antecipadamente por nos acolher, né, com esse fórum. É mais um módulo que estamos passando e um módulo muito pertinente para o atual momento também. Eu entrego a palavra para o pessoal, para os palestrantes, para que vão fazer esse evento. Fiquem à vontade e se sintam acolhidos pela Associação das Cerealistas do Brasil. E só para registrar aqui, Alex, temos o Darlan, que é o nosso executivo do Sindilat aqui. Seja bem-vindo, Darlan. E a indústria de laticínios do Rio Grande do Sul. E saudar aqui, enfim, todos. Esse é o que eu notei aqui correndo o olho. O Darlan, que também é grande parceiro aí e faz um belíssimo trabalho. Perfeito. Muito bem. Bom dia então a todos. Alex, obrigado. Bom dia. Parabéns, sucesso no novo desafio. Obrigado, Jerônimo. Uma alegria nós estarmos aí com essa turma toda mais uma vez. Temos conseguido manter, né, o nosso AM Agro com regularidade, o que é super importante. Isso tem nos ajudado a, a conhecer melhor o setor, né? E acredito que isso tenha sido também até aqui e continue sendo bastante benéfico para o setor, porque a gente acabou criando um ambiente em que a gente pode trocar ideias, discutir experiências, né? E a ideia hoje é que a gente faça o mesmo com um tema que a gente de alguma maneira já abordou em outros momentos, mas agora com um viés mais específico, que é o viés do compliance, sobretudo nas relações comerciais. Tá? Nós estamos aqui para explorar esse tema com vocês. Eu sou Fábio, para quem não me conhecia ainda, sou sócio da área de Direito Corporativo do escritório, responsável pelas práticas de compliance, governança e investigações corporativas. E a Camila, sócia da nossa equipe também, da área de Direito Corporativo, que tem uma atuação nessa área, também com um viés em propriedade intelectual, que a gente sabe que é algo que afeta o setor, né? A gente tem o problema das sementes piratas, enfim, algumas questões aí que tem muita relação com essa área em que ela é muito focada da propriedade intelectual. A gente vai trazer aqui um overview para vocês de alguns riscos emergentes no setor, né? As coisas são dinâmicas, mudam, e à medida em que as coisas vão acontecendo, a gente vai identificando novos riscos, riscos que antes não eram tão relevantes passam a entrar com mais intensidade no radar de todo mundo. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o que caracteriza um bom programa de integridade, como é que a governança da integridade se dá, quais são os principais elementos para que as empresas possam levantar, né, barreiras eficientes para se proteger desses riscos. Vou passar a palavra para a Cami começa, e aí mais tarde eu trago também algumas contribuições. Obrigado, pessoal. Obrigada, Fábio. Obrigada, Jerônimo. Obrigada, Alex. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Camila, como já disse o Fábio. A gente trabalha junto aqui no Andrade Maia, somos sócios aqui na área de corporativo. É uma alegria estar aqui, é um privilégio também. Agradeço a presença de todos. A gente está aqui para falar, como também já adiantou o Fábio, sobre compliance, né? Eu fico muito feliz que a gente tenha esse tempinho aqui para falar sobre essa matéria que é tão importante num setor que move, no fim das contas, a economia do país, né? Um setor que, historicamente, a gente sabe, é reconhecido pela resiliência, pela capacidade de inovação, e pela força produtiva, né? No país inteiro e mundo afora também. Justamente por carregar essas características, né, que as empresas desse setor, vocês já devem estar se dando conta de que o mercado ele vem mudando drasticamente, né? Como o Fábio também já adiantou aí nessa introdução. Eu vou pedir só para a gente passar o primeiro slide. Obrigada. Todos aqui, então, já devem saber nos seus dias a dias, nas suas atividades, que a negociação bem-sucedida ela não termina, tá longe de terminar, na verdade, eu diria, com a simples assinatura de um contrato ou um aperto de mãos, né? Os grandes riscos, eles acabam aparecendo depois. E a chance do sucesso em administrar esses riscos
eu diria que está justamente ligada à existência de uma governança e de processos bem estabelecidos e procedimentos a serem seguidos pelas empresas, né? A gente sabe também, claro, que no dia a dia muitas empresas elas ainda operam sob a cultura de uma relação de confiança, de dispensar formalidades, né? Mas a verdade é que nesse mundo que está mudando, que está cada vez mais conectado, que está envolvendo cadeias de fornecimento de diversas áreas, de diversos, às vezes, nacionalidades, né? A gente tem muitos negócios envolvendo vários países, várias empresas de fora. Essas promessas comerciais que não possuem um respaldo formal, essas renegociações conduzidas de uma maneira informal e processos internos pouco estruturados, eles acabam figurando entre as principais origens de litígios, tá? E eles são totalmente evitáveis, tá? Assim como os prejuízos Oi, vem cá. financeiros que vêm da... Desculpa? Ah, eu achei que alguém tinha falado. Assim como os prejuízos financeiros que advêm dessas informalidades, tá? Vamos pensar aqui em exemplos, né, de ilustrar de uma forma simples, tá? Vamos imaginar um cenário onde um produtor e uma empresa negociam a entrega de uma safra de grãos, né? O preço do mercado, ele flutua agressivamente, a gente tem diversos eventos ocorrendo, que acabam movimentando o preço, e diante de dificuldades logísticas de entrega, enfim, as partes acabam combinando uma prorrogação verbalmente, uma prorrogação do prazo de entrega verbalmente ou pelo WhatsApp, enfim. Aí o preço sobe muito e a empresa decide exigir o cumprimento do valor original, desconsiderando que havia sido combinado dessa prorrogação e que o momento da entrega, o momento do pagamento, seria um momento em que, eventualmente, o preço flutuando está maior. O resultado disso pode ser um litígio judicial desgastante, né? Envolver muitos custos com advogados, com tempo, enfim, e gerar prejuízos financeiros para as empresas que poderiam ser evitados se esse arranjo informal fosse formalizado, né? Também, a gente não pode deixar de notar que os riscos de compliance, eles se transformaram e ampliaram nessa nova realidade de diversos agentes nas cadeias de fornecimento e das relações inúmeras que acabam sendo protagonizadas nesse contexto, né? Eles não se limitam mais, então, a um mero descumprimento de regras legais ou regulatórias. A gente vive num mundo hiperconectado e a gente tem outras novas ameaças surgindo, né? Então, a gente tem as ameaças digitais, a gente tem vazamento de dados, fraudes que são extremamente sofisticadas, né? E o uso e até inadequado da inteligência artificial, que acabam podendo causar riscos sistêmicos que são ameaças que comprometem, às vezes, décadas de reputação e construção institucional das empresas, né? Em horas, a gente tem um escândalo vazando ou um vazamento de dados que acaba trazendo inúmeras consequências para os titulares que mancham a reputação dessas empresas, né? Pode passar agora o slide. Isso, obrigada. Além disso, a gente tem a infiltração de atividades ilícitas, né, na economia formal, uma explosão de golpes cibernéticos e, além disso, também um cliente, uma cadeia de fornecimentos, parceiros, a própria sociedade exigindo cada vez mais uma agenda ESG, né? E a rápida, claro, disseminação da inteligência artificial que todos nós estamos vivenciando, né? E que acabam desafiando diretamente a forma de fazer negócios, né? Em todos os setores e no agronegócio, obviamente, não é diferente. Para a gente sobreviver, então, e mais do que sobreviver, prosperar nesse mundo, é importante, é extremamente pertinente que as empresas elas administrem simultaneamente todos esses riscos, somados a todas essas cadeias globais de fornecedores, de pressões reputacionais e uma crescente também, a gente vai entrar mais depois nisso, uma crescente responsabilização pessoal até dos administradores, caso verificados alguns requisitos, né? Pode passar o slide, por favor. Para isso, a gente precisa, então, entrar diretamente em quais são os riscos emergentes no agronegócio, né? A gente acabou aqui fazendo uma análise e acabou categorizando esses riscos para a gente olhar de frente para esse panorama, do que hoje impacta o agronegócio, tá? Esses vetores, né, esses riscos de emergentes, eles acabam ganhando um peso enorme no dia a dia
e exigem também controles mais rígidos, e procedimentos estabelecidos, além de uma documentação forte, né? Uma construção de um dossiê documental forte. Então, a gente dividiu esse panorama, esses riscos, em 6 grandes categorias, tá? Ou 6 grandes frentes, né? A gente diria. A primeira frente, ali, como no primeiro quadrinho, né? A gente tem, claro, as barreiras ESG, né? Que é a tríplice, né? Meio ambiente, responsabilidade social e governança, tá? Dentro deles, a gente tem alguns riscos aqui, algumas situações que podem causar riscos, que é, por exemplo, a exigência de uma rastreabilidade total e desmatamento zero, né? Imposta por regulamentações internacionais, inclusive a União Europeia é uma delas, né? A gente tem também passivos ambientais e licenciamento, né? Necessidade de estar de acordo com essas exigências regulatórias de licenciamento e, eventualmente, se não estiver, a gente tem aí um risco de passivo, tanto administrativo quanto, eventualmente, também de responsabilização que terceiros possam vir a postular, né? A gente tem um risco reputacional gigante, né? De empresas que, eventualmente, não adotem o compliance nesse setor, nessa área, né? A gente tem a possibilidade de passivos trabalhistas dentro ali de responsabilidade social, né? E de observância das regras nesse sentido. A gente tem ainda a ideia de sementes sem certificação, né? Que também essas sementes sem certificação, além de estarem nos riscos das barreiras ESG, também estão nos riscos ali do segundo quadrinho que a gente vai olhar, do segundo vetor, que é o do crime organizado, né? Então, vamos aqui pensar em um exemplo, né? Por exemplo, da rastreabilidade total ali do desmatamento zero, né? Imagina que uma empresa adquire grãos de um produtor parceiro que possui uma pequena porção da fazenda dele numa área de reserva legal, né? E que essa área está de alguma forma embargada, ou que realizou uma supressão de vegetação após a data limite do que ele poderia fazer, né? Se os grãos que eventualmente a gente vai utilizar desse parceiro, ou vai exportar, ou numa parceria, enfim, nas diversas possibilidades de relações que a gente pode ter com esse parceiro, a gente tiver isso misturado, por exemplo, ao nosso lote de exportação, a gente pode ter aí uma empresa barrada totalmente nos portos, né, gerando multas da Receita, enfim, quebra de contratos e, claro, a mancha na reputação, né? A gente tem uma segunda frente que recentemente ganhou ainda um novo tempero, digamos assim, né, com a categorização do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, né, que é o crime organizado na cadeia, tá? Então a gente tem a possibilidade aqui de infiltração via fornecedores e intermediários de empresas inidôneas, né, eventualmente envolvidas no crime organizado. A gente tem lavagem de dinheiro como um grande risco também. É importante dizer que essa categorização, nova categorização do PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, ela atrai uma responsabilidade objetiva, ou seja, não é necessariamente exigido que a parte que se envolveu com essas empresas tenha a intenção de se envolver para que ela seja eventualmente responsabilizada por essa relação. Então, mesmo que a empresa não queria objetivamente se envolver com empresas envolvidas com crime organizado, caso isso aconteça, inclusive de forma indireta, pode haver uma responsabilização, né? Porque a gente tem aí a possibilidade de aplicação de sanções por normas norte-americanas, né? Então, o crime organizado ele vai se infiltrar por meio dos fornecedores e desses intermediários. Ele pode utilizar o setor da lavagem de dinheiro ou o comércio de insumos ilícitos. Muitas vezes, então, a empresa ela pode nem sabe que está lidando com empresas envolvidas, mas apenas esse contato indireto pode implicar em eventuais sanções, né? Um exemplo prático ainda também envolve justamente a compra de sementes piratas, né? Ou sem certificação, que, por exemplo, uma empresa, para economizar o custo de produção, ele adquire insumos de um distribuidor informal, né? Que oferece preços muito abaixo do mercado. Então, além do risco de perder a lavoura, a empresa descobre também que esse distribuidor era uma empresa de fachada e foi usado por organizações criminosas, enfim.
A responsabilidade por só transacionar com esse terceiro contaminado pode gerar justamente essa responsabilidade objetiva, tá? É uma responsabilidade bem ampla mesmo, então é muito importante que se tenha um cuidado com isso, especialmente agora diante dessa nova realidade da categorização do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, tá? A gente tem também uma terceira frente, que é as das fraudes digitais, né, que estão cada vez mais sofisticadas. A tecnologia nos trouxe muitos benefícios, mas infelizmente ela traz também outros tantos malefícios, né? A gente sabe que está tudo amplamente conectado hoje, né? A gente tem automação das operações na área do agronegócio, que traz eficiência, mas então também abre essas portas para esses ataques, né, cibernéticos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num ataque de ransomware em operações, né, que acaba bloqueando todo o sistema operacional de uma empresa, né, por exemplo, de uma cooperativa ou de um terminal de grãos, né, justamente no pico da colheita, vamos imaginar, né? Imaginam o prejuízo que isso pode trazer. Outro golpe extremamente comum é a fraude dos boletos, né? Que a gente já está sabendo que existe, mas a gente ainda acaba tendo que lidar com isso no dia a dia, né? Eventualmente, por exemplo, os fraudadores eles podem interceptar um e-mail de um fornecedor de insumo, que é um fornecedor que está lidando com a empresa, e dizer que alterou os dados bancários das faturas e fazer com que o departamento financeiro dessa empresa envie pagamentos, às vezes, de alto valor, né? Para uma conta que não é a conta do parceiro com quem tu usualmente trata, né? A gente tem também o caso de deepfakes e fraudes de identidade, né? Hoje, cada vez, como eu disse, mais sofisticados esses golpes, a gente acaba tendo aí a possibilidade dos fraudadores imitarem a voz ou eventualmente até a imagem de administradores, de diretores e pedir valores, enfim, as pessoas acabam caindo nesses golpes, tá? A gente tem uma quarta frente, que é a da inteligência artificial, né, que traz inúmeros riscos também, o que cada vez mais fica mais evidente é a importância de uma governança, né? O Fábio vai falar um pouco mais disso ali na frente. Eu estou trazendo aqui mais os riscos, mas, por exemplo, a gente tem dentro da inteligência artificial o risco do Shadow AI. O que que é o Shadow AI, né? O colaborador que acaba utilizando a inteligência artificial de um modo inadequado e sem conversar, sem deixar isso transparente para o seu gestor, para a sua liderança, para o administrador, enfim, e pode eventualmente comprometer aí dados super sensíveis da empresa, segredos de negócio, né? No momento em que ele usa lá o chat GPT e anexa lá os documentos, sejam contratos confidenciais, sejam, né, eventuais projetos da empresa. A gente tem aqui inúmeros casos, né, de utilização de propriedade intelectual que pode ser apreendido aí pelo banco de dados dessas empresas de inteligência artificial, estilo ChatGPT, e ser utilizado para o treinamento dessas inteligências artificiais, ser utilizado de forma inadequada esses sistemas, né? A gente tem também, então, aí decorrente disso, né, a possibilidade de vazamento de dados sensíveis, né? A gente tem também o problema das decisões da IA, né, que são tomados a partir de um racional que a gente não consegue identificar que racional foi esse, então a gente não consegue explicar por que a inteligência artificial entendeu que aquele caso era isso ou aquilo. A gente tem inúmeros casos de alucinações, né, de IA, que ocorrem quando a IA acaba dando respostas que não existem ou respostas incorretas, e que se a pessoa não tem ali eventuais salvaguardas e regras, ela pode cair nessa resposta, né, e acabar utilizando isso com parceiros, enfim, com fornecedores e com outras relações que ela protagoniza. A gente tem, então, claro, o risco que é decorrente de tudo isso, de violação à LGPD, à CDC, né, quando a gente está falando de consumidor, e a propriedade intelectual, justamente o uso inadequado desses dados no treinamento, né? E isso pode gerar, claro, danos a terceiros, o que ninguém quer, né? E pode, a partir disso, também gerar passivos, né? A gente tem uma quinta frente, que é o risco contratual e comercial, né? Que é basicamente o que eu lá na introdução falei, né? Os contratos eventualmente genéricos ou a inexistência até de contratos, né? Ou contratos sem cláusulas de salvaguarda, sem cláusulas suficientes, as promessas verbais, então, né? Que a gente falou ali sem a formalidade necessária.
Um exemplo clássico ocorre nos contratos de compra e venda de insumos futuros, né? Se o contrato não tiver cláusulas claras sobre essa variação cambial, sobre as garantias e penalidades em caso de quebra da safra, enfim, por eventos climáticos ou casos fortuitos, a gente tem aí grandes desdobramentos e possíveis discussões que ocorrem nesse cenário, tá? E aí a sexta frente, né, que basicamente pode ser também uma consequência dos outros pequenos riscos aqui, de cada um desses outros riscos que eu trouxe dos outros vetores, é o cenário sancionatório e regulatório, é, que acaba trazendo aí sanções justamente a partir dos descumprimentos ou de riscos que acabam se materializando nesses outros vetores também, tá? Então, por exemplo, se um parceiro tiver em uma lista restritiva internacional, né, a partir de crime organizado, de envolvimento com crime organizado, ou de organizações terroristas, por exemplo, e a empresa não souber, e a empresa acabar transacionando com esse parceiro, ela pode ter aí consequências de de-risking bancário, né? Então, de diminuir aí a possibilidade até de financiamentos e de negociações com instituições financeiras, né? As contas também podem ser congeladas preventivamente. Então, a gente tem aí diversas consequências a partir disso. A gente pode passar o slide, por favor. E aí, claro, a gente tem, como eu adiantei, né, a possibilidade de uma responsabilidade pessoal dos administradores a partir desses riscos aí, né? Os administradores, os conselheiros, os diretores e, eventualmente, até os acionistas, eles carregam deveres de cuidado e de diligência que são indelegáveis, né? A legislação e também a jurisprudência têm aplicado, por exemplo, a teoria da cegueira deliberada, né? Que é ignorar os riscos conhecidos ou sinais de alerta evidente, tá? Então, por exemplo, vamos pensar num diretor comercial de uma empresa, né, de insumos, que percebe que um determinado representante está fechando contratos com novos clientes em uma região fronteira, apresentando margens de lucro fora do comum, né? Embora existam, então, nesse caso, sinais evidentes, né, de alerta, o diretor ele decide não investigar porque ele prefere bater as metas, né, e ter esse lucro, essas margens de lucro aumentadas, né? Se posteriormente, nesse caso, for comprovado que esses pagamentos eram parte, por exemplo, de um esquema de lavagem de dinheiro, de crime organizado, esse diretor ele não pode alegar desconhecimento, né? Porque ele tinha um dever de cuidado, né? E um dever de diligência que demanda dele investigar, que demanda dele estancar eventuais riscos, tá? Então ele pode, nesse caso, por exemplo, responder pessoalmente, civil e até criminalmente, porque pode se verificar que ele ignorou deliberadamente os sinais de alerta, né? A gente tem também o conceito do fit and proper, né? Que seria verificar as red flags, né, na contratação. Então, é verificar a adequação e a idoneidade técnica e moral desses administradores, né? Então, de antecedentes, enfim, para que ele possa ser administrador, para que essa pessoa possa ser administradora, né? E o sistema de governança, ele tem que ser capaz, então, de demonstrar, justamente por meio desse dossiê de documentos, de uma guarda de documentos e de uma trajetória documental das relações, que demonstrem que foi observado o dever de cuidado, que eventuais pesquisas foram feitas antes da contratação daquele administrador ou antes da nomeação daquele administrador. E isso a gente consegue a partir de um estabelecimento de normas e de procedimentos a serem seguidos, o que está dentro da alçada justamente da governança, tá? Então, o que vai proteger a empresa em eventual fiscalização e investigação, e tanto a empresa quanto também os seus líderes, né, justamente é a capacidade de comprovar de forma adequada que esses deveres de cuidado e essas diligências foram observadas, tá? Doutora Camila, se me permite, aqui temos um público muito interessante aqui. Eu quero agradecer, né, aqui a representação do William, que está, né, com a Andave aqui também. Nós temos o setor lácteo aqui. Esse tema parece uma coisa distante, né? Mas, na verdade, meu querido Ângelo, é um dia a dia das empresas que às vezes não é percebido. Eu queria sugerir, Fábio, e saudar aqui o Barbeiro, que é o nosso líder aqui, foi nosso presidente da SERGS também, que aquela palestra que foi feita sobre a governança da IA, ontem eu inclusive estava na aula, eu estou terminando um curso lá no IBGC, né, e pedi para o Fábio
esse tema tem muita ligação, né, Camila, com a governança da IA. Seria bem importante disponibilizar aquele link, Fábio, para quem está participando que queira ficar com isso para uma hora dessa, dar uma retomada, eu acho que valeria a pena. Desculpa interromper, mas só para lembrar esse tema aí, que eu acho que combina muito. Super Excelente. pertinente. Especialmente nesse meio onde tem muito furto, roubo de defensivo e tudo aí, né? Que até tem uma lei lá que há anos tento aprovar para transformar em crime contra a saúde, o crime hediondo. Combina muito isso aí. Com Super certeza. Vou pertinente, colocar no, Jerônimo. vou colocar no link aqui no chat um link para um material nosso sobre governança da IA, que é voltado para lideranças. A gente tratou disso, eu acho, que no AM Agro do ano passado. Mas vou colocar aqui o pessoal que não teve a oportunidade ainda de conhecer. Super pertinente, Jerônimo, e eu acho que é justamente sim, tá super ligado, tá? A questão da governança da IA é um dos riscos ali, justamente, né? E eu acho importante essa fala que tu teve, né? Que parece distante, e de fato parece distante até que aconteça. E aí, quando aconteceu, geralmente é tarde demais. Então, se a gente a grande questão aqui é se antever, né? Se precaver, essa é a ideia, porque no momento em que acontece, a gente tem consequências e efeitos que não, geralmente a gente não consegue mais mitigar, né? Ou diminuir, e são efeitos devastadores na reputação, enfim, em eventuais responsabilizações, né? Em caso de ocorrência. E Desse temos bastante aqui representantes de sementes, viu? Sementeiros aqui presente também. E aí o Daniel não está sozinho, não está só ele da Bahia aqui. Temos a Oilema, né? Que é lá de Luiz Eduardo Magalhães. Um orgulho aí, Celito, a Carminha, deixar um abraço aqui também. Mas esse é um setor que enfrenta isso muito presente, né? Com certeza, com certeza. A gente pode passar o slide e só assim, aí a gente chega aqui na grande questão, que é justamente isso que a gente tem falado já desde o início, né? Como a gente acha meios para fortalecer essa a segurança, né? E mitigar esses riscos, né? É, a gente precisa necessariamente, justamente, da governança, tá? Ela pode passar também o slide, por favor? A governança ela não é só um conjunto de manual, assim, um burocrático, né? Ela não está aqui para impossibilitar movimentos ou trazer aí muitos obstáculos. Pelo contrário, tá? Ela é uma estrutura viva que está sempre se mexendo, está sempre se movimentando, está sempre modificando e se adequa justamente à realidade de cada empresa. Uma boa governança, ela vai definir os papéis de cada colaborador, de cada administrador, as responsabilidades que a diretoria vai ter, a cultura que aquela empresa como um todo vai ter, para que em cada ato, cada atividade que a gente desempenha dia a dia, que muitas vezes parece que não importa, a gente saiba que importa e que seguir esses procedimentos, eles levam a um cenário em que a gente tem menos riscos ou a gente pode mitigar consideravelmente esses riscos, para não ocorrer aí um evento que nos tire o chão sem a gente estar prevendo, né? E sem a gente conseguir mitigar os efeitos disso, tá? Então, por que a governança importa, né? A gente, a partir da governança que a gente pode estabelecer diretrizes internas claras, né, para poder padronizar os processos, a gente protege o valor econômico da empresa, a gente reduz perdas, a gente preserva a reputação. Uma governança madura, né, aumenta a confiança dos investidores, né? Muitos investidores, inclusive, exigem a governança para poder se relacionar com as empresas. Ela facilita também o acesso ao crédito, né, nas instituições financeiras, muitas vezes com custos até reduzidos, com benefícios daí advindos, né? E ela melhora a qualidade das decisões estratégicas. A partir do momento em que tu tem um procedimento, um processo, e uma maneira de pensar e de fazer as coisas, e uma maneira adequada de pensar e fazer as coisas, a gente tem aí a abertura de diversas portas para novos mercados, para os novos negócios, para o crescimento do negócio. Então, ela cria fundamentalmente uma cultura, um espaço sólido, né, que pode sobreviver ao tempo e trazer procedimentos mais seguros no dia a dia que também fazem ela sobreviver a eventuais riscos que sejam materializados, né? Pode seguir? Acho que agora é o Fábio aí para falar especificamente sobre governança
e sobre o que todos os benefícios e todas as possibilidades que ela traz. Obrigado, Cami. Quem é que está passando os slides para nós? Pessoal da VIP. Tá bem, obrigado. Muito bem, pessoal. Muito do que eu vou mencionar, a Cami já antecipou, né? E quem estiver passando para nós pode passar, por favor. Isso, obrigado. De certa forma, a Camila fez um overview bem completo já, né? E algumas das coisas que estão aqui ela já destacou, eu quero só enfatizar alguns pontos rápidos. Em primeiro lugar, o porquê, né? Hoje em dia, quando a gente fala de compliance, a gente já não tem aquela visão tão restrita que a gente tinha antes, tá? Muitas vezes a gente falava de compliance com um viés de legalidade, de cumprimento de regulação, né? Como se compliance fosse algo que dissesse respeito apenas a cumprir aquelas obrigações básicas ou elementares que vêm da própria lei ou da regulação. Isso é passado, né? Já não é essa a visão que se tem de compliance, já não é mais assim que o mundo corporativo funciona. Porque o que acontece? Na medida em que as empresas vão amadurecendo a sua governança e vão amadurecendo os seus controles, isso começa a disseminar pelo mercado, pelos vários setores e começa a se disseminar, sobretudo, pela cadeia. Tá? Quando uma empresa que se relaciona com muitas outras amadurece a sua governança e começa a adotar controles mais fortes, mais maduros, ela de alguma maneira ela acaba impondo aos seus parceiros, prestadores, fornecedores, partes relacionadas, outras empresas com as quais ela tem algum tipo de relação até societária, que também adotem controles mais rigorosos, que também elevem a maturidade da sua governança. Né? Então, hoje em dia, quando a gente fala em compliance, a gente está já num mundo muito diferente em que já não se trata apenas de estar cumprindo a lei, né, mas de atuar com outro nível de maturidade, com preocupações diferentes, né, das que existiam antes, das que existiam antigamente. E isso é um ponto super importante, porque as empresas que ficam muito atrás, as empresas que não elevam da mesma maneira a sua maturidade, elas acabam sendo vistas pelo mercado como foco de risco, como empresas menos estruturadas, como empresas menos confiáveis, como empresas que não são capazes de gerar e entregar o mesmo valor, como empresas que muitas vezes não têm a mesma condição de assegurar a sua perenidade, a sua sustentabilidade. Então, a integridade, ela vai além daquela velha preocupação com o compliance, porque ela, de fato, leva a empresa para um outro patamar. Tá? Então, quando a empresa faz esse movimento, ela realmente cresce, ela realmente se fortalece. Bom, independentemente disso, é importante a gente destacar que existem exigências às quais normalmente a gente está sujeito. Né? Como várias empresas estão trabalhando dessa frente, estão amadurecendo a sua integridade, elas acabam impondo às outras com as quais elas se relacionam que também façam isso. De alguma maneira, eu acabo de mencionar isso. Né? E vocês já devem sentir isso. Né? Nós, como escritório, sentimos, os nossos clientes sentem. Empresas mais maduras começam a exigir de nós que nós também passemos por um processo de amadurecimento das nossas práticas. Então, muitas vezes, ter uma boa governança da sua integridade é condição até para se relacionar com empresas maiores, com empresas mais maduras, com empresas que têm uma governança mais completa. Além, claro, da proteção jurídica. Né? Então, a proteção jurídica já não é mais vista como sendo a principal preocupação quando a gente está falando de integridade. A principal preocupação é estar de acordo com as expectativas dos outros players do mercado e, sobretudo, daqueles players com os quais eu quero me relacionar. Evidentemente que isso tudo traz geração de valor. Né? O meu comprometimento com a integridade, ele gera no mercado uma percepção de maior valor. E esses são os principais elementos
né, pelos quais as empresas acabam se convencendo a investir em integridade para elevar a sua maturidade nesse campo. Podemos passar para frente. Agora, o que eu queria trazer a vocês? Um rápido panorama de quais são os elementos de um programa de integridade efetivo, eficiente. E a gente vem, ao longo do tempo, sofisticando, né, os programas de integridade. Lá atrás, há alguns anos, a maior parte das pessoas achavam que ter um programa de compliance era ter um código de ética, né? Aí, aos poucos, as empresas foram amadurecendo, e aí se entendeu que era necessário ter canais de denúncia, né? Algum tipo de estrutura interna para cuidar especificamente disso. Ao longo desse processo, né, o amadurecimento foi exigindo das empresas que trabalhassem a integridade de uma maneira mais completa e mais integrada aos seus processos. Então, hoje em dia, não se fala mais apenas em compliance, como eu já disse, um meio de assegurar conformidade legal, mas de sistema de integridade como algo bastante mais abrangente e que vem desde lá de cima, exigindo, em primeiro lugar, um tom que vem da liderança, né? Então, uma das coisas que se avalia quando se fala de integridade é qual é o comprometimento da alta administração, né? Qual é o comprometimento de quem dá o tom na organização. Esse é um ponto fundamental, né? E é provavelmente o primeiro pilar de um programa de integridade efetivo. Afinal de contas, aqui na nossa empresa, integridade ou compliance é tarefa de um setor, é preocupação de uma área ou é algo que permeia todo o nosso modo de ser e de fazer as coisas, tá? Só tem um jeito de a integridade permear o modo de ser e fazer as coisas de toda a organização, que isso venha de cima, né? Que isso venha das lideranças, que venha dos sócios, que venha do conselho, que venha daquelas lideranças que acabam por dar a diretriz, por dar a direção a todos os demais, né? Outro ponto fundamental é a avaliação de riscos. A tendência até algum tempo era as empresas, pelo menos as menos maduras, adotarem programas de integridade ou de compliance mais genéricos. Então, as mesmas regras, os mesmos padrões, os mesmos critérios, os mesmos processos. Isso já era, isso é passado, né? As empresas mais maduras, pelo menos, ou as que estão preocupadas em dar esses passos na direção de uma governança mais sofisticada, elas primeiro mapeiam os seus riscos, elas fazem assessment de riscos para identificar onde estão as suas exposições mais relevantes. E elas definem o apetite a risco quanto a cada ponto. Nós já falamos aqui da inteligência artificial. Nós sabemos que o uso de inteligência artificial traz riscos. Ponto. O compliance vai sugerir que não seja utilizada a inteligência artificial? Não. Mas nós precisamos de um mapeamento desses riscos naquele setor, por aquela empresa, e uma vez que ela tenha consciência desses riscos, ela vai precisar definir o seu apetite a risco. Ou seja, considerando que a inteligência artificial traz riscos, mas evidentemente considerando também que traz inovação, que otimiza processos, que traz produtividade, que traz ganho de qualidade, que riscos eu estou a fim de assumir e qual é o nível de risco que eu estou a fim de assumir. Então a empresa precisa acessar os riscos e precisa categorizar esses riscos e precisa tomar decisões estratégicas sobre como lidar esses riscos, até para a gente ter um apetite a risco claro e bem estabelecido. Políticas e procedimentos são, claro, um elemento fundamental de um bom programa aqui, mas vejam, aqui a gente não está falando apenas do que seria um código de ética, né? O código de ética, eu costumo dizer que é aquele documento pelo qual a organização traduz, sobretudo para o seu próprio público interno, o que é esperado em geral das pessoas. Mas isso é o básico, eu diria que é o elementar, né? Que haja uma comunicação clara dentro da empresa, dentro da organização, sobre o que é esperado das pessoas no campo da integridade. Só que as políticas, elas, por outro lado, vão muito além, estruturando vários procedimentos,
né? O compliance, ele realmente transforma a organização quando, além de normas, ele altera os processos, né? E traz maior maturidade para os processos, ou seja, para a maneira como a empresa faz as coisas. Não adianta a gente ter um código de ética que diz que a empresa não vai se relacionar com empresas outras que não sejam idôneas, se não houver um processo de checagem dos potenciais parceiros e também um eventual processo de due diligence dos parceiros atuais, para que a empresa consiga realmente saber se os potenciais parceiros e aqueles com os quais ela está lidando têm problemas com integridade, são eventualmente inidôneos, trazem riscos intoleráveis. Então, a gente precisa ter processos para que façam que essas coisas realmente funcionem, né? Due diligence de terceiros é algo que está destacado aqui, que faz parte disso, porque aqui a gente está falando muito de riscos comerciais, de riscos decorrentes de relações com outros. Canal de denúncias, né? Tem muitos estudos que mostram, pessoal, que o canal de denúncias é o meio mais eficaz para quem realmente quer saber se há riscos e problemas. Tá? Muitas empresas às vezes se preocupam, pô, mas eu vou criar um canal de denúncias, vai saber o que as pessoas vão dizer lá. Aí é que tá, né? O que acontece normalmente é que a empresa que não tem um bom canal de denúncias, ela anda às cegas. Os problemas estão acontecendo, só que ninguém fica sabendo, né? As pessoas têm ciência de situações que seriam importantes que a empresa soubesse, mas as informações normalmente não chegam, ou chegam de uma maneira torta, incompleta, que não permite um adequado tratamento. Então a empresa precisa ter, se ela realmente quer saber dos problemas e realmente quer enfrentar os problemas de frente, quer tratar dos incidentes, ela precisa de um canal bem estruturado e um canal que dê segurança para as pessoas, um canal que as pessoas se sintam à vontade de utilizar. Tá? Então tem toda uma estruturação para isso. E é muito interessante. A empresa que realmente começa a pôr um canal em funcionamento, de modo que as pessoas realmente usem, ela começa a perceber coisas que acontecem que antes ela não tinha ideia que aconteciam, sobretudo fraudes, assédio, problemas com lideranças, problemas com colaboradores que antes não chegavam em quem toma a decisão. Então, é uma maneira de saber para poder tratar o que acontece dentro da empresa. Depois tem treinamento e cultura. Isso aqui é fundamental, né? A gente não consegue alcançar um bom nível de integridade sem uma cultura de integridade, né? E isso está relacionado lá com aquele tom da liderança, né? A liderança precisa ter clareza dos seus compromissos e comunicar com clareza. Isso passa por realizar treinamentos, por reiterar as coisas, porque as pessoas esquecem, né? E coisas que não são revalidadas ao longo do tempo ficam para trás, são consideradas ultrapassadas. Então, a empresa precisa estar sempre batendo na tecla da integridade se realmente ela acha importante, se realmente ela tem esse compromisso. Outra, para que os processos de fato sejam eficazes, é preciso monitoramento, né? Ou seja, a gente precisa estar de olho no que realmente está acontecendo, porque tem uma coisa muito comum nas empresas e organizações que é novidades se perderem, né? Então, muitas vezes acontece isso. A gente vai lá, ajuda a empresa a criar todo um programa de integridade, uma série de coisas são implementadas, mas 2 anos depois surge um problema, a gente se volta de novo para dentro da empresa e a gente percebe que desde aquele tempo lá, nunca mais nada foi feito. Então as coisas se perderam, os processos se desestruturaram, aqueles compromissos já não estão mais presentes na cultura, ou seja, foi um trabalho, de certa maneira, feito à toa, né? A cultura da integridade, para continuar existindo, precisa ser alimentada. Outro ponto final aqui muitíssimo importante é resposta e remediação, né? Se eu quero ter um programa de integridade efetivo, eu preciso dar um tratamento estruturado aos incidentes de integridade. Isso significa que quando algo chega ao conhecimento das lideranças, independentemente de ser o compliance ou não, é preciso dar um tratamento. Esse tratamento precisa ser estruturado, é preciso gerar evidência disso. E nós temos aí 2 pontos fundamentais, que é remediar, ou seja, dar conta daquele problema de maneira a fazer cessar aquele problema e afastar aquele risco, e ajustar o que for possível ou necessário nos processos para que aquele risco não se materialize de novo no futuro, para que aquela situação não volte a se repetir. Podemos ir em frente?
Aqui a gente tem um mapinha, né, que contempla essas coisas, e aqui eu só queria destacar alguns pontos rapidamente. O primeiro deles é o da estratégia, né? Tem pessoas que fazem compliance pela dor, né? Porque houve um problema, porque alguém exigiu, porque perdeu uma oportunidade. Muitas empresas já têm colocado a integridade na estratégia, ou seja, a integridade deixa de ser algo que eu faço porque eu tenho que fazer, mas passa a ser algo que vai trazer valor, robustez, sustentabilidade para o meu negócio. Ou seja, eu vejo a integridade como sendo um elemento-chave do meu business, né? Da minha empresa, do meu projeto de futuro. Tá? Então, esse é um ponto aqui fundamental, né? Seria sempre importante que a gente começasse esse trabalho, ainda que seja de revisão de coisas que já foram feitas no passado, por uma clara, por uma clara diretriz estratégica quanto à integridade, né? E aí vem elementos aqui que eu já mencionei: mapeamento de risco, implementação de controles, monitoramento, documentação e melhoria contínua. Vejam, os riscos mudam, né? E surgem novos riscos. Muito da fala da Cami foi para destacar exatamente riscos emergentes, ou seja, riscos novos ou que se colocam com mais força, tá? E melhoria contínua de um programa de integridade é exatamente para identificar novos riscos e dar conta de novos riscos ou de riscos que se tornaram mais potentes, riscos mais relevantes. Podemos passar? Agora, muito brevemente, pessoal, porque a gente não quer ultrapassar o tempo de 1 hora, né? Já que todo mundo ainda tem um dia de trabalho pela frente. Alguns pontos sobre esses principais riscos emergentes que a Cami destacou, né? Então, no âmbito aqui de ESG, eu não estou, evidentemente, aqui trazendo ESG como uma bandeira, tá? Eu estou trazendo ESG como uma frente que precisa ser endereçada por um compliance estratégico. Muitas empresas elevaram a sua maturidade da governança e, portanto, do tratamento de questões ambientais, sociais e, claro, da própria governança. Isso faz com que, se eu não elevar o meu compliance, eu também não vou dar conta das exigências de outras empresas que têm comprometimento com ESG, né? Aqui tem várias coisas que afetam muito fortemente o setor de vocês, né? Conformidade de licenças ambientais, rastreabilidade, a gente sabe que é algo crucial para vocês, sobretudo para explorar novos mercados, para exportar, né? Monitoramento de desmatamento, combate a trabalho análogo à escravidão. Eu preciso conseguir demonstrar que eu me relaciono com outros players que combatem também, como eu, essas práticas. Diligência sobre fornecedores no que diz respeito à mão de obra, etc, etc, etc. Então, é só aqui um rápido panorama. Podemos ir em frente? Crime organizado. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu com um cliente nosso que eu acho que vai trazer muita clareza do que se trata, tá? Todo mundo sabe, e a Cami mencionou, que o PCC e o Comando Vermelho acabaram de ser classificados como organizações terroristas globais estrangeiras pelos Estados Unidos, tá? O que acontece é o seguinte: uma vez que isso se dá, isso se aplica retroativamente, tá? E vejam o que aconteceu com um cliente nosso. Um cliente nosso, há quase 2 anos, detectou problemas de integridade e de potencial e idoneidade em um cliente seu. Esse cliente estava potencialmente relacionado com práticas irregulares, né? O nosso cliente, por conta disso, realizou uma due diligence aprofundada, pediu pareceres jurídicos e de integridade sobre o cliente e decidiu, por uma questão de compromisso com a integridade, bloquear aquele seu cliente. Então, há quase 2 anos, uma empresa cliente nossa bloqueou por integridade um cliente seu, rescindindo o contrato e impedindo a partir daí qualquer tipo de relacionamento com aquele player, certo? Muito bem. Agora, quase 2 anos depois, saem notícias por conta das quais aquele cliente lá da nossa cliente estaria eventualmente, porque é claro, suposição de mídia, né, com base em investigações que ainda não amadureceram, mas estaria supostamente fornecendo para outros players relacionados com o PCC. Muito bem. Como é que isso chega na nossa cliente agora? A mídia vem atrás de informações
querendo saber o seguinte: olha, vocês estão se relacionando com uma empresa relacionada com o PCC? Né? A nossa cliente, felizmente, fez o dever de casa há quase 2 anos e pôde apresentar informações e documentos mostrando o seguinte: há quase 2 anos, quando ninguém falava disso e o PCC ainda não era uma organização terrorista, eu já tinha feito uma due diligence de integridade dessa empresa que agora está na mídia e eu já tinha bloqueado esse player, eu não me relaciono com essa empresa há quase 2 anos. Isso é integridade efetiva, isso é um compliance que realmente funciona e realmente protege. Né? Então, a própria repercussão midiática do assunto, que agora seria potencializada por conta da classificação como organização terrorista, foi amenizada por conta do que a empresa fez antes. Né? Qualquer coisa que a empresa viesse a fazer agora seria inútil, seria ineficaz, não ia conter os danos dessa situação que se deu lá atrás. Então tem que fazer due diligence de terceiros, não tem jeito. Não basta eu ser íntegro, eu preciso saber com quem eu me relaciono e eu preciso identificar os riscos desse tipo de relacionamento. Vou trazer alguém para o meu conselho, eu preciso saber quem é, eu preciso saber qual é o histórico, eu preciso saber se há algo que não está visível para mim. Vou me relacionar com alguma nova empresa, seja como cliente, seja como fornecedora, eu preciso saber de quem se trata, eu preciso saber se tem algo que eu não estou identificando. O crime organizado se entranhou na economia formal, há muitas notícias nesse sentido, a gente está vendo isso no jornal todos os dias, então eu não posso mais fechar os olhos para esse risco, isso é cegueira deliberada, eu preciso realmente pulsar, ir atrás dos meus parceiros para saber se há alguém potencialmente envolvido com essas coisas, nem que seja para tratar apenas de um risco reputacional, que às vezes é enorme, muitas vezes basta uma notícia para derrubar o valor de uma empresa e para eliminar uma série de oportunidades. Podemos ir em frente? Quanto a fraudes digitais, né, aqui mais do que nunca, o fundamental são os processos e as práticas diárias. Né? Não adianta nada a empresa ter uma política de segurança da informação, de segurança digital, se ela não implementar processos efetivos. Isso depende das lideranças. O maior foco de vazamento são as lideranças são quem tem as informações sensíveis e normalmente são as lideranças que contornam os guardrails e os mecanismos de proteção. Né? O pessoal lá da TI exige uma troca de senha e o pessoal da liderança diz: não, eu não vou trocar a minha. O pessoal exige o uso de um determinado sistema para resguardo e o pessoal da liderança diz: não, eu não, comigo é diferente, para mim isso não se aplica. Então a gente precisa tratar disso no dia a dia, na forma de processos que protejam de fato as empresas e as pessoas. Podemos passar? Quanto a IA, aqui mais do que nunca, né, nós sabemos que existe uma epidemia de Shadow AI, a Cami já disse, as pessoas estão usando a torto e a direito. A empresa que fecha os olhos para isso, ela está assumindo risco como se, pelo uso ser feito pelas pessoas sem autorização e sem orientação, isso não pudesse afetar a empresa. Afeta, sem dúvida, tudo que o meu colaborador faz enquanto está trabalhando na minha empresa, é responsabilidade minha e é risco meu. Então não tem jeito, governança da IA é fundamental, além de que governança da IA traz maior aproveitamento, né, de todos os benefícios da própria IA. Ao invés do colaborador estar usando o IA para o seu benefício próprio, para ter mais tempo no final do dia, ele está utilizando a IA em processos estruturados para trazer benefícios estabelecidos pela própria gestão, pela própria administração da empresa, para que o negócio tenha valor, para que a própria empresa seja inovadora e ganhe produtividade, e não só a pessoa que está usando o IA. Podemos seguir? E aqui riscos contratuais para fechar, né? O contrato, gente, para tudo isso é sempre crucial. No Brasil, nós não temos uma cultura de valorização do contrato, né? No Brasil, nós tendemos a desvalorizar o que está escrito, tendemos a desvalorizar o trabalho dos profissionais que trabalham na contratualização de relações, mas cada vez mais, né, para a proteção das empresas, os contratos são importantes, são fundamentais. O que acontece é que muitas vezes não há uma valorização do contrato, da devida contratualização, e aí só lá na frente, quando surge um problema, quando um risco de integridade se materializa, é que a gente vai descobrir que o contrato era fraco, que o contrato não dava, por exemplo, a alternativa de rescindir um contrato
de acabar com aquela relação por um risco de integridade, que o contrato não dava a alternativa de bloquear aquele potencial cliente ou fornecedor, que o contrato não dava a oportunidade de realização de uma due diligence efetiva, né? Então, pessoal, é muito importante que os contratos incorporem esses elementos para que o compliance possa realmente funcionar, ou seja, para que na hora que eu precisar tratar de um incidente envolvendo um parceiro contratual, o contrato seja um auxílio para mim e não um obstáculo a superar. Em linhas gerais, pessoal, é isso. Eu dei uma corrida agora no final, porque, como eu disse, a gente tem um dia pela frente, né? E a gente quer respeitar aqui o horário de todos. Espero que tenha sido benéfico, que tenham, né, tirado proveito desse nosso tempo aqui. E, evidentemente, que nós ficamos à disposição de todos, né, para seguir conversando, para tratar de questões individuais, de questões pontuais. Não falei de investigação, né, mas investigação dentro daquilo que eu disse sobre tratamento é um ponto crucial, né? Como eu investigo os incidentes de integridade que acontecem na minha empresa, para que eu possa gerar provas de que eu possa realmente me valer, para que eu possa realmente aplicar uma justa causa, para que eu possa realmente rescindir um contrato, para que eu possa realmente colocar uma notícia crime, se for o caso, contra alguém que está lesando a minha empresa, né? É um ponto aí que normalmente as empresas querem discutir individualmente, né? Num ambiente fechado, mais protegido. A gente fica, claro, à disposição de vocês para fazer essa conversa no momento em que acharem melhor. Obrigado. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês. Ficamos à É, disposição. eu acabei nem saindo, porque foi o tema que eu conversei aqui, Fábio, e Camila, com alguns empresários, né? Estava agora falando aqui com o Cléo, também com o Carlos, né? Como parecia algo distante, agora está dentro do nosso dia a dia, né? Então, realmente agradecer, né, Alex, Rogers, enfim, todos aqui, porque tema importante, né, Rodrigo? É um tema muito importante aqui. Tá? Importante, Jerônimo, e assim, só para a gente fechar, não é um bicho de sete cabeças, né? Às vezes as pessoas acham que trazer governança para o seu negócio, que trazer integridade para o seu negócio, necessariamente é fazer um investimento enorme num grande aparato, e muitas vezes não, né? Muitas vezes com medidas inteligentes, ajustadas ao porte, ao perfil da empresa, à sua real necessidade, a gente consegue dar um super up já na integridade, na governança, sem grandes investimentos. Muitas vezes é muito mais uma questão de mudar a mentalidade e entender a necessidade de tratar adequadamente dos riscos do que verdadeiramente de fazer grandes investimentos. Então a gente também precisa desmistificar isso também. Governança não é só para grandes empresas que têm ações na bolsa, que têm conselho de administração e conselho fiscal. Governança é para todo o negócio, né? E é evidente que essa governança, para ser boa, tem que ser ajustada à realidade de cada empresa, de cada negócio. Bom. Vocês têm ainda alguém que queira fazer algum questionamento? Temos uns minutinhos aqui. Se não, a dona Marli está pedindo, se for possível oportunizar a gravação, depois a gente manda ali. Isso, Camila, Jerônimo, não sei se você, a até para Bruna colocar na e o Fábio tem sequência, o a gente telefone encaminha. do grupo de trabalho, Oi? aquele do dia a dia, disponibilizar ali, de repente, quem não está, né, poder... A gente tem um grupo de todo mundo que participa do fórum, e ali se troca muita ideia. De repente, disponibiliza aqui ainda no chat, aqui, que Pode deixar. ali vai ter todo, dona Marlise, o material, tá? Maravilha, a gente encaminha por e-mail também, tá? O material, a gravação, os materiais que o Fábio e a Camila compartilharam aqui conosco também. Então a gente compartilha tudo aí por e-mail e também nesse grupo, para garantir que ninguém fique sem subsídio, né? Sem material. Temos aqui também o Jaime Capelesso, né, que foi secretário da Agricultura de Luiz Eduardo, está conosco aqui também. Turma da Bahia aí, Daniel, tá precisando uma visita tua lá, vamos marcar uma hora, vamos junto. Tá? Vamos lá, Jerônimo. Lá é quase o Rio Grande Passear, do né, Sul, Jerônimo? Eu vou passear e o Daniel vai fazer a parte do trabalho, entendeu? Então não tem problema. Tá ótimo. Tá certo. Valeu, pessoal. Que bom. Obrigado, pessoal. E vamos, daqui uns dias a gente anuncia a nova edição do fórum aí.
Muito obrigada, Obrigado. pessoal. Bom Grande dia a abraço. todos. Muito Bom obrigado. dia. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, Ângelo. tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.